Eu falava que eu tinha que botar o sapato mais alto, a minha maquiagem tinha que ser um pouquinho mais forte, para mostrar um pouco mais velha. Eu falo que disciplina, sabe? Que resiliência, trabalhar em equipe, tudo hoje que eu coloco no meu profissional, vem do handball. Se a gente não sabe trabalhar em equipe, sabe? Se a gente não abaixa a cabeça e sabe muito bem escutar o outro, entender que tem que passar a bola na hora certa, entender que cada papel é importante. Não é porque o goleiro fica ali parado esperando o outro time chegar que ele não é importante. Tira o goleiro, você vê. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Loft Portas Abertas Entrevista. Eu sou a Natália Costeira e sou editora do Portas Abertas. E eu sou Sérgio Esteves, CMO da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Lembrando que esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. Se inscreve no canal e ativa o lembrete para não perder nenhum episódio. E se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas Abertas também é uma newsletter diária, né, Natália? Isso mesmo, de segunda a sexta-feira, sempre às 3 da tarde, gratuitamente no seu e-mail. Se você ainda não recebe o Portas Abertas, é só se inscrever em www.loft.com.br/portas abertas. Lembrando que todas essas informações estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Hoje, a gente abre as portas para Esther Fong, CEO da SH Prime. A imobiliária, fundada por ela e pelo marido, Adriano, atua na compra, venda e administração de imóveis. A empresa possui 5 unidades em São Paulo e atua nos bairros dos Jardins, Pacaembu, Perdizes, Santana e Itaim Bibi, regiões nobres da cidade. Em quase 18 anos, a SH Prime tem mais de 50 mil imóveis em portfólio e 200 corretores. A trajetória da nossa entrevistada de hoje teve início quando ela resolveu trocar uma carreira promissora no handball pelo mercado imobiliário. A partir daí, ela passou a aplicar todos os ensinamentos do esporte no dia a dia dos negócios. É isso aí, gente, a conexão dos esportes e o mercado imobiliário. Vem aqui, vamos conferir o bate-papo. Vocês começaram com uma assessoria para financiamento. Para financiamento. O cliente ficava muito perdido. Ele demorava muito para fazer um processo de financiamento. E o Adriano, com os irmãos dele, eles tinham imobiliárias. Não tinha um ano de namoro. Aí eu falei, mas eu topo fazer isso. Já começaram a trabalhar junto? Já, depois. Já. E aí eu disse, eu topo fazer isso. Você perguntou aí, você sabia de financiamento? Não sabia nada. E foi o Adriano que te puxou pela mão e te ensinou a fazer? Não. Foi ele lá. Pegou uma casa do lado da imobiliária dos irmãos dele. A gente alugou uma casa do seu Zé lá, que ele foi super gente boa pra gente. E daí ele me largou lá. Falou assim, tem uma menina, ela vai te ensinar. Na hora que ela chega, ela me desenha o formato, como que é todo um financiamento, numa folha de caderno, frente e verso. Tá. É isso? Tá fácil, né? Coitada. Ela pegou o salário dela e foi embora. Nunca mais voltou. É mesmo? Pois é. Sozinha. Não pediu demissão, ela simplesmente foi embora. Só que daí tinha a Caixa Econômica Federal, porque o Adriano tinha me contado que a gente tinha que entregar essa pasta completa para gerente. E a gerente que tinha que conferir e receber a pasta e dar sequência no financiamento. Falei, então tá bom. E ele falou para mim que a gerente era muito brava, e era muito rigorosa. Falei, então tá bom, vai ser com ela mesmo que eu vou aprender. Adoro. Peguei a pasta e levei para ela. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, me apresentei e tal, o Adriano tinha falado que eu ia chegar aqui e tal. Ela falou, não, ele falou tal. Então, eu trouxe a pasta, mas é do jeito que eu trabalho. Mas eu quero entender do jeito que você quer que eu entregue a pasta pra você. Me fala como você quer que eu entregue, que eu vou fazer exatamente do seu jeito. Não quero nem saber como a gente entregava antes. Isto é ótimo. É assim que eu gosto. É ótimo. Então, peraí que eu vou te ensinar. Toda a brabeza desapareceu. Ela me ensinou tudo. Olha que legal. Me ensinou tudo. Eu cheguei a atender 57 imobiliárias. Olha só. 57. E nós fomos o 5º correspondente de Caixa Econômica Federal a ser cadastrados em toda São Paulo. E o único imobiliária, a única assessoria. O restante foi em 2007, foi 2009 mais ou menos, sabe? 2009 a gente entrou na Caixa. Em que momento virou... era a SH Assessoria? SH Assessoria. Em que momento que virou a SH Prime? Em que momento que virou a imobiliária? Em 2013 para 14. Eu tava grávida na época, inclusive.
E daí seguimos, assim, arduamente. Transformamos, ele veio com todo o aprendizado que ele teve, né, do lado comercial e eu do lado administrativo. Eu falo que eu comecei no ramo de trás para frente, porque o financiamento acaba sendo depois, né? Você vê o imóvel, você publica o imóvel, você marca a visita, você faz o atendimento, faz toda aquela programação. Na hora de fechar. E só lá no final é que você faz o financiamento, né? Hoje em dia é um pouquinho antes, mas o financiamento, mesmo a burocracia do financiamento, é toda lá no final. Eu falo que eu comecei de trás para frente, que hoje, inclusive, está sendo ótimo para mim. Por quê? Porque eu trouxe toda a logística do financiamento para o lado comercial. Então, eu tento colocar na cabeça dos clientes, dos corretores, dos gerentes, inclusive, que precisa com a documentação. Lembra a documentação completa? Precisa entregar tudo, porque senão o banco vai devolver. Não adianta discutir com o banco. O banco não vai saber que você tem renda. O banco não vai descobrir que você tem renda só porque você é bonito. Não vai. Entre nós é um negócio chave no mercado imobiliário. Né? Você ter essa possibilidade de conseguir fechar negócio por conta do teu conhecimento de financiamento. A gente abre de extrato lá na imobiliária, são 2 por ano. É o máximo que a gente faz. Mas por quê? Por conta da logística. Você adiantou esse processo. Todo o processo. Então vamos criar uma expectativa certa, né? Certeira. Então vamos, até para o cliente, para o proprietário, para o comprador, para todo mundo sair satisfeito. Corretor, gerente, todo mundo ganha, né? Nath, você estava me contando que a Esther é jogador de handball, é isso? Atleta profissional. Esther, conta pra gente quando que você começou a jogar handball e se foi isso que acabou trazendo você aqui para São Paulo. Foi. Eu falo que o handball só me trouxe alegria. Você 100%. nasceu em? Na Paraíba. Nasci em Campina Grande, na Paraíba. A cidade do forró. Isso mesmo. São João lá é maravilhoso mesmo. Mas o que me trouxe foi justamente o handball. Eu comecei, foi no aula de educação física. Uma grande paixão, assim, e não parei. Daí logo em seguida, uns 2 anos depois, 1 ano e meio depois, eu fui chamada para uma escola particular, porque era escola pública na época. Daí ganhando bolsa. Por conta do handball. Não, toda a minha trajetória depois disso foi tudo pelo handball. Olha só. O papel do esporte, né, na vida das pessoas. Muito. Eu falo que disciplina, sabe? Que resiliência, trabalhar em equipe. Tudo hoje que eu coloco no meu profissional vem do handball. E daí eu fui chamada para a seleção paraibana, seleção campinense, que tem lá na cidade, participando de campeonatos e tal. Chamada para a seleção paraibana de handball. E depois seleção brasileira também, a gente foi chamado também. E daí me chamaram para vir para cá, para São Paulo. E daí foi quando eu comecei toda a minha jornada. Pro clube. O MESC de São Bernardo. Você veio sozinha? Sozinha. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16, 17 anos. Caramba. Pra dizer que eu não tava sozinha, eu tinha minha irmã, que já morava em São Paulo. Ela era casada, enfim, ela morava em São Paulo. Daí ela me dava um apoio. Mas você morava em São Bernardo. Mas eu morava em São Bernardo. Como que foi essa transição, assim, quando você começou a dedicar menos tempo pro handball e mais pra outra carreira? Foi depois da faculdade? Como é que foi isso? Foi na faculdade, na verdade. Eu fui chamada pra jogar na Metodista. Tá. E eu lembro muito que era justamente o time profissional. Me chamou pra ir lá fazer um teste. O meu professor, que era da época, me chamou pra fazer o teste. E daí tinha uma assinatura de contrato. E eu acabei não indo. E eu olhei pro contrato, olhei pra lá, eu falei, não, eu tenho que fazer escolhas, né? Logo em seguida, aí, em 2012, esse time que eu tô até hoje, inclusive, jogando, são meninas que já foram atletas, e daí a gente não conseguiu seguir a carreira, mas queria continuar jogando, e a gente virou um profissional amador. Profissional amador. Porque toda terça e sexta-feira temos treino, e se a gente não for, o técnico puxa a nossa orelha mesmo, sabe? É bem rígido mesmo. Tanto que meus filhos falam, mamãe, mas você é CEO lá da empresa, você dá bronca em todo mundo e vai levar bronca? Eu falei, mas a gente tem que justamente aprender a lidar com as situações. Ali eu sou daquele jeito ali. E lá no jogo, diferentes papéis, né? Afinal das contas, né, ninguém consegue liderar se também não consegue ser liderado. É isso. Né? Tem jeito. Se você não tiver... Se você não está disposto a seguir a liderança, e sempre vai ter alguém ou que te inspira, ou qualquer coisa do tipo, né, cara? E você tem que aprender a se portar, né? Não tem nada disso, tem que ter humildade, tem que saber o lugar, o momento de aprender. Eu vou aproveitar que você falou de liderança, do seu técnico,
Foi esse o exemplo que você trouxe para a sua gestão hoje? Isso que você trouxe do esporte? Você diria que essa é a maneira que você gosta de liderar hoje no imobiliário? Sim, é 100%. Eu falo que é 100% porque é o que eu falei no começo. Se a gente não sabe trabalhar em equipe, sabe? Se a gente não abaixa a cabeça e sabe muito bem escutar o outro, entender que tem que passar a bola na hora certa, entender que cada papel é importante. Não é porque o goleiro fica ali parado esperando o outro time chegar que ele não é importante. Tira o goleiro, você vê. Todos os papéis. O corretor é bem importante também, se ele não faz o trabalho bem feito. Mas também se ele não faz o trabalho bem feito, só pega a proposta e passa para o gerente, né? Passa a bola torta. Meu, como é que o gerente vai fechar uma proposta? Nossa, isso aqui é analogia sensacional. Não, eu tô nessa 100% nessa linha. Minha primeira reunião com os gerentes foi justamente nessa linha, trazendo o esporte para dentro de casa, para dentro do trabalho. E eu acho que a sociedade como um todo, o mercado imobiliário não é diferente, né? Você ter a mulher liderando uma equipe, os seus gerentes, a maior parte deles são homens ou são mulheres? Homens. E algum impacto, alguma coisa que você percebeu ou não? Tranquilo? Não, eu vou para dentro da quadra de novo. É sua postura, é seu posicionamento. Os nossos gerentes, eles têm 100% de respeito, sabe? E eles reconhecem também o nosso trabalho ali, a correria que é. Então, o exemplo que a gente dá também, o exemplo que eu dou para eles também, acho que faz a diferença também. Então, é tudo dentro de quadra, a gente bota para ali pro ramo imobiliário. O que me lembra que a Esther agora assumiu, né? Esther como CEO da SH Prime. Quando foi que você assumiu? Fazendo 2 meses. E conta pra gente como é que foi essa transição aí. Eu falo que eu demiti o meu esposo, né? Bom demais. Eu demiti ele. Eu até brinco com ele. Eu falei, olha, eu tô falando pra todo mundo que eu demiti você. Mas foi uma jornada muito boa com ele. Eu falo que a gente aprendeu muito, inclusive a respeitar o espaço de cada um. A gente trouxe uma coach, né, que nos ajudou em 2018 a separar muito bem o que cada um fazia. Então, eu sempre cuidei do administrativo e financeiro e ele sempre cuidou do comercial. É tanto que eu tô arrumando algumas coisas justamente porque ele que mexia. Então, eu não concordo, eu concordo com isso. Deixou bagunçado. Vamos falar que sim. Mas o bom é que eu gosto de resolver problema, porque eu comecei resolvendo problema. O financiamento antigamente era muito problema. Eram mais de 6 meses no processo de financiamento. Então essa minha transformação, né, sair do administrativo financeiro pro comercial, na hora que eu vi que ele me pediu, ele falou, Esther, eu preciso passar o bastão agora. Daí ele foi pra carreira de handball, de futebol. Ele tá... Vai jogar futebol? Virou um atleta? Não. Atleta ele não é. Não, atleta não. Ele foi agenciar jogador de futebol. Mas a partir daí, na hora que eu assumi, aí eu disse, tchau, viu? Muito obrigada. Eu fiz o jogo. Eu coloquei todo mundo pra jogar meu jogo. Né? E tô fazendo isso. Mês passado, inclusive, eu levei os 10 melhores pra jogar vôlei comigo. O técnico tem que estar junto dos seus jogadores. Eu ainda estou um pouco intrigado com a história da mudança de assessoria para imobiliária, né? Mas como é que esse processo, essa mudança de chave, assim, cara, de ir para, sei lá, botar placa e etc. Foi muito difícil? Ou a gente juntou, né? O meu conhecimento ali, mais de 8 anos ali, 7 anos com financiamento, porque se eu falar para você que se eu fosse sozinha ia ser muito mais difícil. Com certeza. Então, ele trouxe já isso, né? Essa questão de placa, de coordenar a equipe, de fazer contrato, de ser mais ágil. Mas essa transição foi porque a gente se juntou. Juntou o meu conhecimento ali com o financiamento e o lado dele comercial. E deu muito certo. A gente já volta com mais entrevista. Você sabia que a Loft virou a chave? A Loft agora é mais que um portal. É a parceira que acelera o sucesso das imobiliárias. Imagina ter todas as soluções de tecnologia, comerciais e financeiras em um único lugar. Isso é a Loft Mais Negócio. É como ter uma caixa de ferramentas completa para acelerar ainda mais a sua imobiliária. As soluções da Loft Mais Negócio simplificam e aceleram as jornadas de compra, venda e aluguel de imóveis. Mais de 8 mil imobiliárias, presentes em mais de 800 cidades do Brasil, já confiam nas soluções da Loft Mais Negócio. Quer saber mais? Pare tudo agora e acesse loft.com.br/portas e descubra as soluções que vão transformar a sua imobiliária. O link também está disponível aqui na descrição desse episódio.
Eu queria tirar um minutinho aqui, Esther, para falar um pouco mais sobre essa sua experiência sendo mulher no mercado imobiliário. Que pelo que eu estou entendendo, quando você começou a fazer financiamento, não era tão comum, né? Ter o assessor imobiliário e depois, né, quando vocês já tinham a imobiliária. Como que foi essa experiência para você? Você acha que realmente é um mercado ainda muito masculino, o nosso aqui do mercado imobiliário? Olha, no começo foi bem complicado. Vou te falar que foi bem complicado, porque eu tinha 19 anos. Era muito nova. Era muito nova. Mas 100% homem. Na época, então, eu falo que era 99%. Era quase 100% homens, mais velhos, inclusive. Hoje o mercado ainda está, já está bem... hoje já está. Mas era 100% quase homens. Na hora que eu entrava, tinha gracinha, né? E daí eu já cortava, falava, não, ó, desse jeito não, tá? Então, daí sempre do meu jeito, mas me impondo sempre. Tanto que no banco mesmo, imagina, eu com 19 anos, eu sentar na mesa e ter que bater na mesa por conta do gerente geral lá, que tá atrasando o processo, que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas eu falo que tudo isso eu fui pegando de aprendizado, né? Para ir transformando e mudando. Tipo, minha postura de roupa, por exemplo, eu tinha que ter uma postura mais séria justamente por conta disso. Né? Eu não poderia ir de qualquer jeito. É lógico, né? Numa reunião eu tinha que me posicionar. Então eu falava que eu tinha que botar o sapato mais alto, a minha maquiagem tinha que ser um pouquinho mais forte, para mostrar um pouco mais velha. Né? Todo mundo querendo ser mais nova e eu tentando ser mais velha ali para todo mundo. Mas para tentar impor uma. É lógico. Imagem, e na hora que me perguntavam a minha idade. Qual a sua idade? Quanto você acha que eu tenho? Né? E desconversava e não respondia. É a postura, né? É sempre a postura da gente. Então, se eu vejo já que o pessoal vai ficar maior, vai querer, né, ficar um pouco maior, você também tem que ter uma postura um pouco mais firme também. Então, não deixar. É isso, né? Tem que entrar no jogo, para jogar e para ganhar. Não pode voltar para trás. Hoje a gente tem mais mulheres, né? E eu acho que foram pessoas como você que foram abrindo esse caminho, né? Para que a gente tivesse mais mulheres em todas as posições, né? Não só de recepcionista da imobiliária, mas de liderança mesmo, né? Sim. Como referência no que está fazendo. O meu administrativo hoje, a maioria é mulher. Hoje, na nossa imobiliária, de 200 corretores, 120 são mulheres também. Você sente algum caminho de aumento do número de mulheres corretoras? Não. Não, eu acho que a proporção, né, vai muito... A mulher, ela vai muito pro imobiliário, eu vejo, porque a flexibilidade de horário é por conta disso, que eu consigo ter minha agenda ali mais flexível e acaba a gente tendo que fazer de tudo um pouco. Sempre, né? Sempre, então acaba a gente conseguindo ter essa agenda um pouco mais aberta e encaixando as nossas outras coisas, né? Outras milhões de coisas que a gente acaba fazendo. Você também faz um milhão de coisas, né? Sabe? Você é mãe, você falou, eu faço. Filho, Eu faço academia, logo cedo eu já vou pra academia, e já trabalho o dia todo, no final do dia eu passo em casa, já tento jantar com as crianças também, brincar um pouco também com elas, depois ainda vou pro handball, né? E daí levo eles também no final de semana pro handball também, eles já sabem. E acho que o mais legal é o seguinte, é você ter prazer no que você faz. Na hora que eu peguei a postura de CEO da empresa, eu peguei aquilo ali para mim e falei, é o que eu gosto de fazer, eu vou fazer bem feito. Então, eu consigo encaixar as coisas porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de encaixar, de ter essa vida ativa, porque senão o corpo acaba acostumando a comodidade. Então, eu gosto de me manter ativa, porque eu sei que se eu parar o handball, por exemplo, para voltar vai ser mais difícil, porque o corpo vai acostumar a ficar sentado ali assistindo Netflix. Inércia, né? É lógico, é mais gostoso, é melhor ficar sentadinho ali olhando o celular, tá? É mais confortável. Mas na hora que transformou isso, eu tenho que me movimentar ainda mais. Na hora que eu virei CEO de fato ali, assim, agora que eu tenho que me mostrar mais, inclusive, eu tenho que me movimentar mais, inclusive para eu passar isso para os gerentes, para os corretores, né, para todos que estão à minha volta, a minha postura, o meu dia a dia ali, porque daí eu vou automaticamente induzir eles a seguir. Exemplo, né? Exemplo. Que move. A gente tem 2 perguntas aqui que a gente faz para todo mundo que vem no Portas Abertas. A primeira é, você mudaria algo na sua trajetória? O quê? Olha, por incrível que pareça, assim, de imediato, eu falo que eu não mudaria. Não mudaria nada.
porque eu passei muita coisa boa, inclusive no handball. Só que eu tinha estudado mais. Porque antigamente era muito metódico. Você tem que fazer a sua escola, depois a faculdade, ponto. Então, ler mais livros, trocar mais conhecimento. Acho que a troca é essencial. A conversa com outras pessoas, você ganha muito mais. Inclusive, uma das coisas que a gente entrou na Loft também foi justamente por isso. Eu falei, nossa, que oportunidade sensacional. Se as imobiliárias se juntassem mais, tivesse essa troca, sabe? Um corretor querendo vir para minha imobiliária, eu ligar para a sua imobiliária e perguntar se foi tudo bem. Só que eu não liga, porque não vai ligar, porque senão vai lá, faz outra proposta, fica com receio. Pois é, aí a gente pega alguns corretores trabalhando em 2, 3 imobiliárias. Né? Porque é a falta desse senso de comunidade, né? É isso. Olha, a gente acredita demais nisso, sabe? Eu acho que o mercado imobiliário, quanto mais transparência ele tiver, e quanto mais colaboração ele tiver, melhor. Acho que é melhor para todo mundo, é melhor para as imobiliárias, é melhor para o consumidor também. Com certeza, com certeza. Se você ligar pro outro dono da imobiliária e perguntar como que foi a jornada daquele corretor ali, e o outro, né, falar a verdade, ser sincero ali, eu sei que eu vou fazer uma troca, pro meu bem e pro bem dele também. E Esther, que dica que você dá para quem está começando nesse mercado? Estude. Isso aí. Estude. Troque conhecimento, vá atrás de conhecimento, sabe? Hoje tem podcast que dá para você escutar outras pessoas falando, né? Como hoje aqui, outras trocas, dá para você ler livros, dá para você ver filmes, tá tudo muito mais fácil. Dá para você criar conhecimento, inclusive no próprio Instagram, você vendo outros corretores, você tem que seguir os melhores para saber. Né? Se inspirar, é lógico. Não, aquilo ali, olha o que ele faz isso, ele faz aquilo. Para de julgar os outros. E vai fazer o seu. De qualquer jeito, porque daí você vai melhorando também. Na hora que você tá fazendo, você vai melhorando. Então vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai vendo o que o outro tá fazendo. Não precisa fazer igual, faz diferente, faz do seu jeito. Ou faz igual também, mas do seu jeito, porque nunca vai ficar igual do outro. Então, se movimenta. Ô, Esther, super obrigado por você ter participado aqui, a gente ter aceitado o convite. Cara, assim, você é uma simpatia única, assim, maravilhoso. Pô, brilhantou nosso podcast e foi bom demais, assim, ouvir pela sua caminhada, essa mudança, essa questão do esporte conectado. Nossa, super legal, viu? Bem bacana mesmo. Muito obrigada a vocês, adorei também. Vou falar que é o meu primeiro podcast, né? Vai ficar marcado. Eu já tenho alguns outros ali, mas o primeiro que eu fiz. Então, muito obrigada também. A SH agradece. E acho que a evolução do mercado é justamente isso, essas trocas e esse conhecimento. Pode ter certeza que eu vou divulgar também aí para todo mundo seguir aí, vocês também. Muito obrigada, Tânia. Tá bom? Obrigadão. E se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu like se você está assistindo a gente no YouTube, ou 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas Abertas também é uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde, com as notícias mais importantes do mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a newsletter Portas Abertas, é só se inscrever no www.loft.com.br/portasabertas. O episódio de hoje teve roteiro de Marcela Guimarães, edição de Letícia Brito e edição de áudio e vídeo da Impulso Produções. A apresentação foi feita por mim, Natália Costeira, e pelo Sérgio Esteves. Esse foi mais um episódio do Loft Portas Abertas Entrevista. Até a próxima!